Vamos lá, vamos meditar uma passagem, Mateus 5, versículo 17 a 37. É muito importante para aqueles que me perguntaram nas redes sociais sobre os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? E será que é preciso que sejamos obedientes ou cumpramos os mandamentos de Deus? Sim, primeiro. Na primeira carta de João, João fala assim que há uma forma da gente realmente conhecer a Jesus Cristo. Ou seja, se conhece Jesus Cristo apenas por uma forma, por uma atividade, por um critério. Esse critério é cumprir os mandamentos de Jesus Cristo. Então já está aí a grande, vamos dizer assim, a grande resposta sobre os mandamentos de Deus. Aquele que cumpre o mandamento de Deus, ele prova que conhece Jesus Cristo. Ele prova que ele sabe quem é Cristo. Só conhece Cristo quem cumpre os mandamentos. Está na primeira carta de João. No capítulo 5 de Mateus, versículo 17 a 37, está escrito assim: Jesus disse aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o maior no reino dos céus. É bom que a gente entenda o seguinte: quais são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são mandamentos eternos, são leis eternas, que estão desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O que Jesus Cristo acabou de dizer para nós aqui? Jesus Cristo acabou de falar que ele não vem abolir a lei e os profetas, ou seja, tudo aquilo que os profetas falaram. Ele veio dar pleno cumprimento. Se a gente for observar, a impressão que nós temos é que Jesus Cristo, ele aumenta os mandamentos do Antigo Testamento para hoje. Mas na verdade, ele não aumenta, ele dá um pleno cumprimento. Eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto de dar esse exemplo assim, a respeito dos mandamentos, a respeito de Jesus que passa pelos mandamentos de Deus. É um exemplo muito simples. Aqui, por exemplo, o namorado que está na fase de namoro e depois ele casa. Na fase de namoro ele tem que ser fiel, realmente ele tem que amar uma namorada só, aquele negócio, ele tem que dar atenção, ele tem que dar afeto. Quando ele casa, isso se torna pleno, ou seja, isso se torna oficial. Ele tem que não só respeitar, mas viver com essa antiga namorada que agora é a esposa. Ele não tem que só apenas ser fiel, evidentemente, não cometendo uma traição, mas agora, se no namoro era traição, no casamento se passa a ser adultério. Tanto que Jesus Cristo também, nesse Mateus 5 aqui, que começa o Sermão da Montanha, versículo 17 a 37, ele vai falar do casamento. É claro que no Antigo Testamento existia sim uma lei, um mandamento. Você não pode trair a sua mulher, você comete adultério. Jesus Cristo no Novo Testamento, essa lei passando por Jesus, não é que ele aumenta, ele dá um pleno cumprimento. Ele dá um cumprimento de amor, de mais responsabilidade, na verdade. A palavra é essa, responsabilidade. Então, se no Antigo Testamento bastava cometer o adultério, bastava a pessoa, um ou outro, o esposo ou a esposa, contraísse um namoro ou um momento lá de relação sexual com outra pessoa, era o adultério. No Novo Testamento, absolutamente diferente. Então, Jesus Cristo dá o pleno cumprimento, uma responsabilidade maior. Ele não só, o adultério caracteriza não só o esposo ou a esposa dormindo com outra pessoa, mas pensando, desejando no pensamento. Como é que Jesus aumenta? Ele se faz ficar pleno, ou seja, ele injeta essa responsabilidade. Assim é no namoro.
Namoro eu tenho uma responsabilidade, uma certa responsabilidade. Um compromisso. No casamento, na verdade, é uma responsabilidade, não é só um compromisso. Então, a lei de Deus, o mandamento de Deus, ele existe. Ele existe para quê? Tanto no Antigo como no Novo. Ele existe para dar ordens, para organizar. Ordem, a palavra ordem vem de organização. Para organização da pessoa consigo mesmo e a pessoa com a sua comunidade. Então, quando se fala assim, né, na Bíblia tem muitas leis, muitos mandamentos, na igreja também, nós temos que esvaziar um pouco de mandamento e dar mais liberdade. Essas pessoas absolutamente não sabem nada do que é liberdade. A liberdade sempre provém de uma responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. E não existe responsabilidade sem normas, sem critérios, sem mandamentos, sem leis. Não existe responsabilidade sem lei. Por quê? Porque a lei, o mandamento, ele te coloca assim, isso pode, isso não pode. Ele dá inteligência para a sua vida consigo mesmo, para o seu cotidiano, para o seu existir. Então, quando uma lei ela chega para você, ela diz assim, ó, aqui você pode, aqui é proibido, aqui você teria que cumprir. O sinal vermelho, amarelo e verde no semáforo. O vermelho, aqui você não pode passar. O amarelo, atenção, o verde você pode passar. Isso é uma lei. Atrás e junto de toda lei está uma responsabilidade. Se você infringir o sinal vermelho, passar no sinal vermelho, você é responsável pelos seus atos. Você pode bater, que a responsabilidade é sua, você é o culpado, se torna o culpado. Enfim, você pode passar no sinal vermelho e não bater, mas ser pego pelo radar, você é responsável para pagar a multa. Então, isso é muito importante, o mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus, como ele gera uma responsabilidade, ele também gera responsáveis. Ele gera pessoas maduras. Só é maduro, só é equilibrado quem consegue cumprir os mandamentos. Você pode ver, as pessoas que não cumprem mandamento, não cumprem leis, são pessoas imaturas, são pessoas absolutamente irresponsáveis, são pessoas desequilibradas, são pessoas desorganizadas interiormente. Até a lei, tudo tem lei, né? Toda a natureza, elas são regidas por várias leis, né? A lei da gravidade, você joga um objeto, o objeto cai. Isso demonstra que todo o universo, ele não existe sem leis. E existem as leis naturais e as leis eternas, que são os mandamentos de Deus. Então você precisa entender o seguinte: se você busca uma comunidade, você busca um estilo de vida que não existe lei, que não existe regra, se você busca algo que não existe regra, você está buscando a sua própria destruição. Eu acho impressionante. Todas as pessoas, sobretudo os jovens, que buscam comunidades, eu não falo nem comunidade religiosa, mas que buscam um estilo de vida hippie, um estilo de vida mais livre, e que não tem critérios, e que não tem leis, e que não tem normas, essas pessoas acabam gerando umas normas ainda piores do que aquelas da Sagrada Escritura, da boa convivência da sociedade. Eles buscam normas. Eu lembro que no meio onde eu vivia, lá antes de converter de droga, o pessoal usava uma expressão assim, careta, para aquele que não consumia droga. Careta. O fato deles colocarem já, e esse pessoal dessa comunidade aí, desse pessoal que mexia com droga, era tudo assim, ó, sem lei, né? Nada é proibido proibir. Aquela frase famosa que ficou na cabeça dos jovens aí desde a década de 60. Proibido proibir. Isso é uma mentira ilusória, porque essas comunidades que proclamam proibido proibir, elas já proíbem, e proíbem pior. Então o fato deles colocarem a palavra careta para quem não usava droga, eles já estavam criando uma lei, eles já estavam criando uma norma. Que norma é essa? Ó, o careta que não entra. Careta é difícil conviver com a gente. E até usava bullying com a palavra careta. Né? Então, quer dizer, existia critérios. Critério era o quê? Para andar com a gente, você tem que mexer com droga, você tem que viver como a gente vive. É uma grande norma. É uma norma cruel, que exclui. Cristo, os mandamentos de Cristo, ele não exclui. Eles colocam dentro. Ele ensina e ele educa. Tá? O mandamento de Cristo é o seguinte: se você não cumpre, você pode se arrepender e voltar de novo. E sempre foi assim.
E um detalhe muito grande, a Sagrada Escritura fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Paulo fala isso demais em Coríntios, Romanos. Suportai-vos uns aos outros. Suporta quem? Aqueles que são insuportáveis. Os insuportáveis na comunidade de Cristo é aqueles que quer viver a comunidade de Cristo de acordo com a vida dele, ou seja, que viver sem lei. Cristo fala, traz eles para dentro e suporte-os. Não excluem. Deus abençoe você. Até o próximo, próxima formação.